Pai do Senhor Igreja, a paz do Senhor Igreja. Se eu disser, se eu disser que eu não estou com medo, estaria a mente. Se é algo que eu nunca quero me acostumar, é o altar de Deus. Porque quando a gente faz algo acostumado, a gente faz do nosso sujeito, da nossa maneira, a gente já não se prepara porque a gente consegue dominar o ambiente. Mas quando não temos domínio do ambiente, a gente se prepara, fica com medo, mas tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia rapidinho. É um culto de primícia e é uma responsabilidade muito grande. Quando os gigantes já pregaram antes de você, aí a responsabilidade é maior. Entendeu? Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor reverendo, nosso pai, pela oportunidade, pela confiabilidade. Estou tremendo, mas sou fruto do vosso trabalho. Enquanto eu tiver vigor, eu quero fazer tudo para o reino, sugar de vocês o máximo que eu puder para a expansão do reino. Então, que Deus continue abençoando a vida do pai, a vida da nossa mãe e de todos liderados. Que Deus continue abençoando vocês. Amém? A igreja também. Você não está aqui por estar, você está aqui debaixo de um propósito e eu acredito que Deus tem algo para os nossos corações. Amém? Abra comigo o livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao verso de número 4. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Quem encontrou, me ajuda a dizer amém. Quem não encontrou, diga, eu vou encontrar. Enquanto você procura, eu vou descontraindo, bebendo água. Sim. Ruth está antes de Samuel e depois de Juízes. Todos nós encontramos. Quem não trouxe a Bíblia, temos a tela. Eu vou usar a tradução que está na nossa tela. E os que puderem me acompanhar, agradeceria. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao verso 4. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele e sua esposa e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efreteu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque. Eu queria que você prestasse atenção nessa frase antes da vírgula. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Último, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Amém? Tomai os seus assentos. Para quem não conhece, sou filho de casa, sou Sacaia, filho da Delvo. Sempre disse que eu sou filho adotivo, né? Não tive os meus cordões umbilicais cortados aqui, e os meus cordões umbilicais foram cortados em Angola, na Igreja Evangélica Pentecostal em Angola. E desde muito novo, o Senhor decidiu
receber dos braços dos meus pais aquilo que Ele deu aos meus pais, e eu posso dizer que eu sou primícia para Deus vindo da mão dos meus pais, porque eu acredito que meus pais entregaram os 9 filhos, mas o Samuel eles entregaram de uma maneira diferente. Então me sinto como primícia perante a Deus. Estamos num culto de primícia e o texto que nós lemos é um texto que foge um pouco do nosso contexto, que fala a respeito de primícia. Então não vou entrar no texto que nós lemos sem falar de primícia. O que é primícia? A palavra primícia ela já é bem declarada, ela vem de algo primeiro, tudo que é primeiro. Se Mateus vai fazer menção, buscai o primeiro, o reino de Deus, Mateus está a enfatizar que se buscarmos primeiro o reino de Deus, tudo que nós buscarmos ou tudo que nós obtermos tem que ser para Deus, ou seja, primeiro é para Deus. Se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo que nós tivermos como resultado tem que ter um direcionamento, Deus. E quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, Deus vai estabelecer esta lei para os homens, que nós vamos ter a cultura de dar primícias a Deus. Quando eu fui estudando, eu fui percebendo que Deus nunca vai pedir para que o homem faça algo sem que Deus faça antes. Deus nunca estabeleceu a lei a um homem que ele não fosse exemplo. Deus, e usando uma linguagem humana, se Deus fosse homem, ele seria o camarada mais leal. Por quê? Porque Deus é um homem de palavra. Usando a linguagem humana, Deus é um homem de palavra. Deus não é um tipo de homem que te manda fazer algo sem que ele não faça primeiro. Quando Deus estabelece a respeito da primícia aos nossos patriarcas, Deus vai ensinar a lei do sacrifício. Quando nós olhamos em Gênesis, nós vamos ver o primeiro cenário, 2 homens, 2 irmãos, aí oferecendo as suas ofertas, as suas primícias a Deus. Mas quando nós pegamos nas Sagradas Escrituras e começamos a observar, nós vamos ver que Caim e Abel não foram as primeiras pessoas a darem oferta. Se nós olharmos para Abraão, Abraão não foi o primeiro homem a dar a sua primícia. A primeira pessoa nas Sagradas Escrituras a dar primícia é Deus. Deus é a primeira pessoa. Carta 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19 e 20. Apóstolo Paulo vai dizer: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos o mais miserável dos homens. Verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Se você olhar essa frase e viajar para Apocalipse capítulo número 13, versículo 8, apóstolo João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser mundo, Jesus já estava morto, ou já seria morto, já era um plano de Deus. Antes do homem cair, a ressurreição já era um projeto de Deus. E se apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é a primícia dos que dormem, então a primeira pessoa a pronunciar a respeito da primícia chama-se Deus. Amém? Então Deus nunca vai pedir nada ao homem que ele primeiro não faça. Deus vai dar exemplo do que é primícia. Obrigado. Deus vai dar exemplo do que é primícia. Quando Deus vai pedir primícia para o homem, Deus está dizendo: façam aquilo que eu faço. Deus não está nos dizer que vamos dar primícia, que é algo desconhecido de Deus. Jesus é a primícia de Deus para os que dormem. E por que não falar dos homens? Então, culto de primícia não é um culto que os nossos líderes estabeleceram por estabelecer. A primícia não é cultura da terra. Primícia é uma cultura do céu. Amém? E a terra ou a igreja é uma colônia do céu na terra.
Angola, Brasil, falando historicamente, nós fomos colonizados pelo mesmo colonizador, razão pela qual aderimos à mesma língua que temos ela como oficial, a língua portuguesa. A história vai dizer que os portugueses descobriram o Brasil. Brasil não era um enigma para ser descoberto. Portugueses, eles chegaram no Brasil, não descobriram o Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram o povo indígena, os índios. Eu acredito que a língua portuguesa não era uma língua oficializada no Brasil. A língua falada no Brasil era Tupi-Guarani, sim ou não? Com a colonização, o povo brasileiro, e entrando a cultura, acabou aderindo à língua do seu colonizador. O povo brasileiro acabou aderindo a algumas culturas do seu colonizador. Por quê? Porque a colônia tende a se parecer com o seu colonizador. A intenção do colonizador é tornar a sua colônia parecida consigo. Eu estou dizendo que a igreja é uma colônia do céu na terra. Isto quer dizer que se nós somos colônia do céu na terra, a primícia não é novidade para a igreja. Por quê? Porque a primícia é cultura do nosso colonizador. Nós somos uma extensão do céu na terra. E por que quando se fala de primícia, alguns fazem confusão? Quando se fala de primícia, nós achamos que a igreja está extorquindo. Quando se fala de primícia, é necessário que todo mundo que assume a tribuna tem que lembrar: estamos no culto de primícia. É culto de primícia, é culto de primícia. Se primícia faz parte da cultura do céu e nós somos colônia do céu, então primícia já não é novidade para nós, é algo que está emperegrinado na nossa cultura, no nosso DNA, em nossa etnia. Quando os portugueses chegaram em Angola, português chegou no norte de Angola, na foz do rio Zaire. E antes da chegada do português, Angola não era um país, Angola era um reino. E eles chegaram no reino do Congo. E neste contato com o rei Angola acabou se unificando e tornar-se um estado, uma província. Portugal era um país na qual Angola era uma província. E o nosso povo acabou aderindo à cultura portuguesa. Mas antes dos nossos colonizadores adentrarem ao nosso território, nós tínhamos a nossa própria cultura. Aí eu entro um pouquinho na primícia e vou correr com o tempo. Só tenho 37 minutos. Nós temos a nossa cultura. A dança faz parte da nossa cultura. A indumentária colorida faz parte da nossa cultura. Então, nós entendemos que a primícia não é novidade para nós, a não ser uma cultura. Assim como o hino nacional faz parte da nossa cultura, assim como a dança faz parte da nossa cultura, a primícia também faz parte da nossa cultura. Primícia não tem nada a ver com status social. Primícia não tem a ver nada com status financeira. Primícia é tanto para pobre, tanto para rico. Primícia é tanto para branco, e tanto para preto. Primícia é para todo mundo que entende que eu devo dar algo primeiro para alguém que tem muito valor para mim. Eu fiquei pensando a respeito dos cultos de primícia em Angola. Aqui a gente usa envelope. Quando eu saí de Angola, a gente usava gasofilar, balaio. Mas no culto de primícia, o pastor dizia: hoje não tem balaio, não tem nada. Hoje o altar é que vai ser o balaio. E muitas das vezes eu venho de uma família muito humilde. A minha mãe, ela é vendedora. Aqui no Brasil chamam-se camelô, é isso. E o nosso tipo de supermercado é diferente. Praça para o Brasil é um lugar de lazer. Praça para o angolano é um lugar de comércio. E a minha mãe vendia pasta de dente. A minha mãe vendia sabonete. A minha mãe vendia coisas miúdas para higiene. Mas quando era culto de primícia, como é algo que está emperegrinado em nossa cultura, as mulheres mães, elas usam saia e usam um pano que cobre.
E elas não têm carteira, as mulheres não usam carteira. As mulheres, elas fazem uma dobra na ponta do pano, aonde elas separam a sua primícia. E quando elas chegam no culto de primícia, você vê todas as mães a desamarrar as suas ventais, o seu pano para tirar a primícia. E olha, prestai atenção, primícia não é só dinheiro, não é só money, não é bufunfa, primícia, não, é tudo aquilo que você vê que tem valor e separou para Deus. Eu via em minhas igrejas, pessoas que trabalhavam na roça, quando era um culto de primícia, elas separavam algo de valor para Deus e levavam como primícia. Alguns ofereciam cabrito, alguns ofereciam coisas alimentares. Quem trabalhava com coisa alimentar, oferecia coisa alimentar. Quem trabalhava no banco, oferecia aquilo que ele poderia oferecer, que ele acha que é algo de valor. Primícia não se prepara na igreja, primícia se prepara no teu local do trabalho, aonde você trabalha. Abel não separou a ovelha em casa, Abel não separou a ovelha no altar. Abel entendeu, primícia começa de onde sai o meu suor. Amém? Vamos entrar no nosso texto. Senão Samuel vai parar aqui na primícia e não vai ler o texto. Diga para o teu irmão, não cometa o erro de Elimeleque. Não cometa o erro de Elimeleque. A igreja está familiarizada com o texto de Ruth. Ruth é uma personagem muito inspiradora. Falar de Ruth é falar de algo maravilhoso para o mundo, para a igreja. Todos nós conhecemos a história de Ruth, conhecemos o percurso de Ruth, como Ruth foi parar para Belém. Nesse texto, algo chamou a minha atenção quando eu estava estudando. O que chamou a minha atenção não foi a lealdade de Ruth, porque quando eu estava a ler esse texto, antes de eu me ver em Ruth, eu primeiro me vi no pai de família, no Elimeleque. A Bíblia vai dizer que na época dos juízes, Ruth é a extensão do livro de Juízes, e há quem diga que foi o profeta Samuel que escreveu. Eu fui pesquisando um pouquinho e eu encontrei N divergência. Até hoje não se tem com exatidão quem escreveu o livro de Ruth. Mas se estar na Bíblia, estar no cano bíblico, é digno de nós reverenciarmos esta mulher. A Bíblia vai dizer que na época em que os juízes atuavam, houve uma grande fome na terra de Belém, razão pela qual Elimeleque, pai de família, juntamente com sua esposa e seus 2 filhos, acabam saindo de Belém e acabam imigrando para Moabe, uma terra gentia. Sabemos que Belém é uma parte das províncias de Judá, que está em Israel. Todo mundo que é israelita é separado, é um povo eleito. Só que eu pude perceber que é possível nós estarmos na presença de Deus e passarmos por alguma necessidade. Porque nós espiritualizamos tudo e achamos que Deus é refém do homem. Achamos que Deus é obrigado a atender todos os nossos pedidos. Achamos que Deus é obrigado a fazer tudo. É possível você vir no culto de primícia, mas está desempregado? Sim. É possível você vir no culto de primícia e estar enfermo? Sim. É possível você vir na Delve, ser adelviano de raiz e passar por momentos difíceis? Sim. Só que quando eu estava lendo a história de Elimeleque, eu me vi e revi muita gente na vida de Elimeleque. Qual é a lição que eu consigo extrair na vida de Elimeleque? A Bíblia vai dizer que Elimeleque, por causa da circunstância, ele abandona a sua terra para ir para uma terra gentia. Elimeleque foi movido por necessidade. A Bíblia vai dizer que havia um homem na terra de Belém, Elimeleque, que saiu de Belém para Moabe. E quando eu vi o verbo sair na vida de Elimeleque, o Espírito Santo me levou no livro de Gênesis, capítulo de número 12, quando Deus aparece para Abraão, o nosso patriarca. Quando Deus aparece para Abraão, ele diz: Abraão, sai-te da tua terra. Sim. E quando nós fazemos um paralelo desse texto, o texto de
Gênesis 12 e o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 2, aonde Elimeleque sai, nós vamos encontrar o mesmo verbo, mas aplicado de maneira diferente. No Ruth, Elimeleque saiu. Em Gênesis 12, Abraão, Deus é que vai dizer: sai-te, Abraão. Então, ali nós conseguimos ter uma clareza que Abraão sai debaixo de uma ordem. Elimeleque sai movido por uma necessidade. Diga para alguém: não cometa o erro de Elimeleque. Samuel, qual foi o erro de Elimeleque? Elimeleque saiu por necessidade. Qual foi o erro de Elimeleque? Elimeleque saiu com seus próprios pés. Qual foi o benefício de Abraão? Deus é quem manda Abraão sair. Se você estudar a vida de Abraão, Abraão passou por altos e baixos. Em todos os baixos, Deus estendeu as mãos por Abraão. Por quê? Porque quando eu saio debaixo da ordem de Deus, quem me sustenta é Ele. Quando é Deus que me diz: Samuel, sai-te daqui e vai para colar, vai para lá, Deus está dizendo: se você me obedecer, eu vou com você. Mas quando eu tomo a decisão de sair por causa da circunstância, ok? Eu me torno refém da minha própria circunstância. Quando eu sou movido por necessidade, eu me torno refém da minha necessidade. Aí eu vou aplicar por nosso dia a dia. É possível você ser adelviano e na Delve não ter campanha de água ungida e você se frustrar porque você vê campanha na TV das igrejas da água ungida. Aí você posta na rede social, aí você conversa para alguém e diz: eu vi campanha na igreja tal, o pastor benze o fulano, o pastor benze a fulana, mas na minha igreja não tem isso. Eu vou para aquela igreja porque eu vi que alguns mecanismos naquela igreja está dando certo. Eu vim dizer para a igreja adelviana, eu vim dizer para os meus irmãos em Cristo Jesus: havia seca em Belém, mas Belém continuou a ser Belém. E se você estudar a etimologia de Belém, Belém significa casa de pão. Sim, é possível faltar pão na casa de pão, mas uma coisa: a ausência de pão nunca vai mudar a essência da casa. É possível você vir no culto da Delve, meu Deus do céu, a Delve não é Delve por causa do Samuel, o evangelho não é evangelho por causa do Samuel, o evangelho não depende de mim, eu é que dependo dele para viver. Elimeleque errou. A casa de pão estava em seca, quer dizer, não tinha pão. E Elimeleque olhou para os quatro cantos, olhou para Noemi, olhou para Malom e Quilion e disse: filho, vamos vazar. A casa só tem nome, mas não faz sentido o seu nome. E no nosso dia a dia tem sempre assim. Quando as coisas apertam, vai ter sempre uns moabitas em dizer: olha, na igreja do fulano de tal tem uma campanha tal, se você for tal, vai acontecer algo tal. Tem sempre alguém assim, tem sempre um amigo assim, tem sempre uma vizinha assim. Quem? Você foi na igreja não resolveu, tem uma mãe tal, uma mãe santa que faz isso, que faz... Não, na nossa vida vamos nos encontrar sempre com alguns moabitas que vão opinar para nossa ruína, mas independentemente da circunstância, permanece em Belém de Judeia. Não, Samuel, estamos em crise, permaneça. Deus não se esqueceu da casa. Se a casa é casa de pão, a qualquer momento o provedor vai enviar a provisão. Elimeleque sai de Belém e vai para uma terra gentia. E a Bíblia vai dizer que quando ele sai movido pela circunstância, movido pela necessidade, movido pela seca, chega em Moabe. Chegando em Moabe, algumas coisas começaram a acontecer. E eu fiquei me questionando: Senhor, Abraão também saiu. E olha que Abraão vacilou na sua saída. Deus mandou levar família e ele levou parente. Ló não estava no pacote. Ló é fruto da misericórdia do seu tio. Deus só disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ok, a promessa é Abraão e Sara. Quem tem que sair é Abraão e Sara.
Mas pela misericórdia do tio para com o sobrinho, Abraão leva o sobrinho. E Deus disse: Abraão, você não entendeu. Eu não disse parente, eu disse família. Mas quando eu vim visitar, eu encontrei parente na tenda. É conjectura, é meu pensamento de pregador. Mas Senhor, o meu irmão morreu, esse é meu filho. Eu acredito que Abraão tem um coração muito africano. Para o africano tudo é filho. Filho do irmão é filho. Filho do tio é filho. Mas Deus disse: não é isso. O que eu tenho para você e Sara não é para Ló. É a minha dedução. Deus cria contenda entre os pastores de Abraão e Ló. E Abraão olha para Ló, ele dá o poder de escolha. Em Angola, o mais velho é que tem poder de escolha. Se eu sair com o bagano, quem tem poder de escolha é o bagano, porque ele é o mais velho. Mas Abraão deu o poder de escolha para Ló. Filho, escolhe. E Ló também comete o mesmo erro que Elimeleque. Ele visualiza e diz: não, eu vou para Sodoma. As campinas de Sodoma são verdejantes, são melhor. Só que quem é movido por promessa, até no deserto torna-se manancial. Quem sabe o seu lugar em Deus não luta por título, por cadeira, não. Não sou movido pelo que vejo. O que me move, quem me move é quem me chamou. Não, você não é movido pelas circunstâncias que moveu Elimeleque. Quem movia Abraão não eram os seus sentimentos, muito menos os seus 5 sentidos. Quem movia Abraão é aquele que chegou depois da morte de Terá e disse a Abraão: sai-te. E Abraão entendeu a vantagem de obedecer a Deus é que ele torna teu responsável. Tudo que acontecer contigo está na responsabilidade de Deus. Elimeleque morre em Moabe. Eu acredito que a morte de Elimeleque para sua família foi triste, porque a cultura moabita é diferente da cultura israelita. Elimeleque não teve o privilégio de ter pessoas conhecidas, a não ser sua esposa e o seu filho. Existe um perigo quando somos movidos pelos nossos sentimentos, quando somos movidos pelas nossas circunstâncias. Elimeleque tomou decisão sem consultar a Deus. E quando tomamos decisão sem consultar a Deus, não podemos culpar a Deus por nada. Nós devemos ser maduros o suficiente, assumir as consequências da nossa escolha. Nós somos fruto das nossas escolhas. Se nós decidimos viver para Deus, eu acredito que viveremos também as boas consequências do fruto da nossa escolha. Mas se nós decidimos viver para o prazer da nossa vida, as consequências virão. Elimeleque morre. Noemi vai visitar o cemitério uma vez, enterrando seu esposo. Seus filhos crescem, Malô e Quilion, e casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Noemi. E a Bíblia vai dizer que quase no período de 10 anos, Quilion e Malom, ou Malom e Quilion, morrem. Prestai-me atenção. Eles estão em uma terra estranha. Eles estão em Moabe. E Moabe não serve o Deus de Israel. O único povo que tinha um Deus singular era Israel. Todos os povos usavam Deus na pluralidade, porque era mais do que um. Então Ruth conhecia N deuses. Orfa conhecia N deuses, mas nesse convívio de Ruth e Orfa, na casa da sua sogra, elas entenderam, não está na Bíblia, mas eu consigo deduzir, que Noemi falava para sua nora os efeitos dos seus deuses. Talvez Noemi falava para Ruth e Orfa: olha, o meu Deus tirou o meu povo da mão de Faraó, estava há 400 anos, o meu Deus abriu o mar vermelho, o meu Deus fez o sol parar, o meu Deus fez a rocha converter
verter água, o meu Deus, mesmo no deserto, os nossos pais no deserto, o meu Deus proveu maná. Ruth ouvia a história desse Deus e Ruth pensava consigo: eu nunca ouvi isto no meu povo. Nós temos N deuses, mas eu nunca ouvi que o nosso Deus abriu o mar vermelho. Não. Eu nunca vi o nosso Deus a fazer alguma coisa. Isso mexia com a interioridade da Ruth. Isso provocava uma sede na Ruth. Isso mexia com a estrutura de Ruth, ao ponto de que quando Malom e Quilion morreram, Noemi decidiu voltar para a sua terra. E aí está uma atenção: eu disse que Belém pode faltar pão, mas nunca vai deixar de ser casa de pão. Elimeleque saiu por precipitação e por consequência ele morreu, seus filhos morreram e eles foram perdendo tudo que tinham. E Noemi ouviu por alto que Deus de Belém voltou a visitar Belém. Ou seja, Deus pode não dar hoje, não significa que Ele nunca vai dar. Deus pode não ouvir hoje, não significa que Ele é surdo. Deus pode não estender as mãos hoje, não significa que Ele é manco. Deus pode não mover os seus pés hoje, não significa que Ele é paralítico. Deus pode não ouvir hoje, não significa que Ele é surdo. Deus pode não falar hoje, não significa que Ele é mudo. Noemi ouviu dizer que Deus visitou Belém. Agora imagina comigo: será que se Elimeleque e a sua família não saíssem de Belém para Moabe, Deus não visitaria a cidade? E talvez se ele não saísse, ele morreria. Talvez ele teria longevidade de vida, fruto da desobediência, fruto da precipitação. Quanto de nós tomamos decisões erradas por causa do nosso estado emocional? Eu tenho dito o seguinte: 89% das vezes que nós falamos sim, não falamos conscientemente, falamos baseado no nosso estado emocional, quando temos que dizer não. 98% das vezes que nós falamos sim, não falamos conscientemente. Aquele momento que você fala, aceito o convite, mas você lembra que já tinha um compromisso. Você, nossa, aceitei sem pensar. Nossa, não tinha que aceitar. E Noemi se redime e volta para a sua cidade. E ela entende: quem mudou de lugar foi a sua família e não Deus. Quem foi para Moabe foi a sua família e não Deus. Deus não muda de casa. A casa de Deus ainda chama-se casa de oração, não um terreiro. A casa de Deus chama-se casa de adoração e não um terreiro. Ah, Samuel, é que eu fui na casa de adoração e eu não ouvi Deus falar, então vou no terreiro do papá fulano, da mamãe fulana, da tia cicrana. Não. A casa de Deus ainda chama-se casa de adoração. Sim, a Bíblia vai dizer que Ruth volta. Noemi volta e ela vai voltar com a sua nora. Pelo caminho ela se liga: estou voltando para o meu Deus, então a minha nora não é justo eu prendê-la. Já sou mulher de idade avançada e já não tenho estrutura para ter filho. E ela olha para suas noras, para suas filhas como filha e libera a bênção. Voltam para o vosso povo, voltam para os vossos deuses. É taxativo, ela deixa taxativo que as moças serviam deuses. Só que Noemi não entendeu que no processo em que Ruth convivia com ela, enquanto ela contava a história do seu Deus, o seu Deus já estava trabalhando no coração de uma estrangeira. E eu vou correr para entregar aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Noemi libera a bênção para suas filhas, para suas noras voltarem para o seu Deus. Eu acho que órfã tinha saudade da casa. Órfã se calhar não se converteu. Órfã entendeu que não, eu prefiro ficar com meus deuses do que conhecer um Deus que eu não conheço. Mas a semente, quando é lançada, não cai no mesmo lugar. Se a minha mão tiver semente e eu jogar, as sementes não vão cair no mesmo lugar. Algumas sementes caem em boa terra, algumas caem no espinho, e quando vai crescer o espinho sufoca.
Algumas caem nas pedras e não criam estrutura, e quando o sol nasce, o mata. Algumas caem no caminho e os pássaros, as aves dos céus comem. Só que alguma das sementes caiu uma boa terra chamada Ruth. A Bíblia vai dizer que quando Noemi libera a bênção, Ruth vai entender: eu não quero a bênção de despedida. Minhas filhas vão, o que vos prendia já não vos prende mais. Malom e Quilion já morreram. Eu imagino Ruth dizendo: sim, o que me prendia já não me prende mais, porque agora eu me tornei refém não do teu filho, mas do teu Deus. Ruth está dizendo: sim, se agora eu quero ficar com você, já não é por causa do teu filho, já não é por causa daquilo que é gerada dentro de você, da tua madre, mas foi por causa de quem te gerou, daquele que você pregou para mim, daquele Deus que você disse que em meio ao deserto fez o mar se abrir, em meio ao mar fez o mar se abrir, em meio ao deserto enviou coluna de fogo durante a noite, enviou uma nuvem durante o dia. É neste que eu quero. Ruth, Noemi vai dizer: minha filha, por mais que eu me case hoje, vocês vão esperar meu filho crescer, voltem para os vossos deuses. Órfã, como a etimologia do nome vai dizer, nuca. Só conseguimos enxergar a nuca de alguém quando essa pessoa dá as costas. Então ela revelou quem ela era. Ela virou as costas, beijou e decidiu. Algumas pessoas se contentam com um beijo de despedida, Bagano. Algumas pessoas não vão fazer parte do teu sofrimento. Nem todo mundo é Ruth, é normal. Algumas pessoas em nossa vida vão ser mesmo como órfãos, vão querer estar com a gente quando aquilo que lhe une e nos une está vivo. Quando Malom, quando Quilion estiverem por perto, eles vão estar assim, Pai. Algumas pessoas vão servir o ministério enquanto tiverem cargo, mas quando o cargo for retirado, também vão sair falar mal do ministério, falar mal daquele que levantou. Não tem problema, essas pessoas são como órfãos, mas além da órfã ainda existe Ruth. Enquanto o órfão beija o rosto, vai embora, tem pessoa que se agarrou aos pés dizendo: meu Senhor, minha Senhora, por mais que você me mande embora, por mais que você me manda voltar, é tarde demais, é tarde demais, porque agora que me prende a você, já não é o amor pelo teu filho, é o amor pelo Deus que você serve. Que o nosso amor por Deus seja como o amor de Ruth. Amém? Vamos correr e eu vou encerrar daqui a pouco. Tenho mais por aí em 12 minutos. Noemi vai dizer: voltem. E Ruth vai dizer: 20 minutos. Uau. Até adiante. Sangue de Jesus tem poder. Meu pastor, me esqueci. Meu pastor Eduardo disse para mim, acompanhando no meu fone: prestai atenção. Quando Noemi libera a bênção para suas noras, Noemi ouviu algo que ela nunca tinha ouvido antes, da boca de uma estrangeira. O que Noemi ouviu? Ruth vai dizer para Noemi: minha senhora, eu não sou órfã. Órfã não fez do teu o seu, mas eu estou disposto a fazer do que é seu o meu. O que Ruth está dizendo: minha senhora, o teu Deus agora é o meu. Você nota a conversão. Sogra, pregam para as vossas nora. Nora, pregam para as vossas sogra. Marido, pregam para os vossos filhos. Filho, pregam para os vossos pais. Família, pregam para os vossos parentes. Mesmo elas tomarem decisão errada, Noemi não perdeu a essência. Noemi pregou a palavra para suas noras. Só que uma não caiu em boa terra, mas outra caiu. E aí nós começamos a ver o fruto do evangelho, o fruto do Espírito Santo. Enquanto Noemi falava, o Espírito Santo trabalhava. E eu estou na mesma sintonia. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo de Deus também está trabalhando. Eu não tenho o poder da convenção, eu não tenho o poder da conversão, eu não tenho o poder do convencimento. Eu posso ter até uma boa dicção, sim, posso ser enrolado no meu português, mas no momento em que eu estou falando, o divino Espírito Santo está tocando em alguns corações, está convertendo os corações. Ruth vai dizer: minha senhora, teu povo is mine, your God is mine. Aonde você morrer, eu morro também. O que Ruth está dizendo:
eu aceito também as tuas aflições. Se eu tive sorrindo com você enquanto meu sogro e o meu marido estavam em vida, estou disposto a chorar com você. Volta para o seu Deus. Não sou órfão, sou Noemi. Diga para alguém, não cometa o erro de Elimeleque. Noemi entende que Ruth está convencida a não voltar, mas a continuar. Ela se cala. E aí eu começo a perceber, assim como existe um imperativo na vida de Abraão e uma vontade na vida de Elimeleque, também Ruth conseguiu perceber em Noemi aquilo que Noemi não conseguiu perceber. Amém? Prestai-me atenção. Enquanto Ruth estava na casa da sua sogra, ela ouvia falar do Deus da sua sogra. Ruth percebeu que um dia minha sogra veio parar na minha terra por necessidade. A fome é que fez a minha sogra vir até a minha terra. Mas não é a fome que está a levar Ruth até Belém. É o comprometimento com Deus de Belém. Ruth entendeu o que a sua sogra não entendeu. O que Ruth entendeu? A sua sogra disse, eu venho da casa de pão, só que na casa de pão não tem pão. Então a ausência de pão me fez vir para a tua terra. Ruth entendeu, enquanto a minha sogra saiu por necessidade, eu vou lá por propósito. Enquanto Noemi saiu da sua terra por necessidade, a falta de pão, Ruth entendeu uma revelação que sua sogra não entendeu. O Deus da minha sogra nem todas as vezes vai abrir as portas do céu, nem todas as vezes vai abrir a janela do céu, mas uma coisa, ele tem uma qualidade: imutabilidade. Esse Deus não muda, é imutável. Quando a Ruth faz a declaração que o teu Deus, minha sogra, é o meu, o teu povo é meu, aonde tu dormir eu vou dormir, Ruth está fazendo um ato de confissão. Já não é para Noemi. Ruth não está falando para Noemi. Ruth está fazendo uma confissão a Deus. A pergunta propositada: Ruth é israelita ou moabita? Ruth é israelita ou moabita? Moabita, estrangeira. A Bíblia é escrita na cultura judaica, é do povo de Deus. Todo homem que está na Bíblia, excepto Lucas, que é grego, todo mundo é judeu, que tem um nome como livro, excepto Lucas. E a Bíblia, quando Ruth faz a declaração que o teu Deus é meu, o teu povo é meu, Ruth está fazendo uma confissão. E eu fiquei a me indagando, se a Bíblia foi escrita pelos judeus, o Deus se revelou como Deus do judeu, não seria óbvio e lógico ser o livro de Noemi e não de Ruth? Se a Bíblia é do judeu, a Bíblia é para o israelita, a Bíblia é do israelita, Deus é Deus de Israel. Por que Deus decide eternizar o nome de uma estrangeira? Quem tinha que ter o nome eternizado tinha que ser a mulher que é de Israel. Noemi tinha que ser livro de Juízes, Noemi e 1 de Samuel. Mas no ato da confissão, enquanto Noemi estava a confessar na terra, Deus estava eternizando o nome de Ruth desde a eternidade. Uau! No ato de confissão, Deus olhava para Ruth e via o projeto da redenção do mundo. Enquanto Ruth confessava na terra, Deus via o projeto da salvação na Ruth. Enquanto Ruth confessava na terra, Deus estava vendo o projeto que foi caído no Éden a ser resgatado na linhagem de Ruth. Enquanto Ruth estava confessando na terra que Deus de sua sogra também é meu Deus, também será o meu Deus, Deus estava dizendo: aquilo que entreguei na mão de Adão, Adão não valorizou. Aquilo que eu coloquei na mão de Eva, e Eva não valorizou. Eu encontrei uma mulher estrangeira. Eu encontrei sinceridade na boca de uma mulher estrangeira.
chegam até Belém. E quando Ruth chega a Belém, todo mundo olha para Noemi e diz: ela voltou. E Noemi vai dizer: não me chamam de Noemi. O nome de Noemi significa doce, amigável. Ela troca aquilo que é doce para aquilo que é amargo. Agora eu já não sou doce, eu sou amargo, porque a mão de Deus me pesou. Ué, você que tomou a decisão de sair, agora a culpa é de Deus? Não acusa Deus pelos teus atos quando você que tomou a decisão. Não tenha síndrome de Adão, a mulher que tu me deste. Seja sincero. Quem tinha que ser segundo o coração de Deus tinha que ser Adão. Só que quando Deus visitou a casa de Adão, Deus não encontrou sinceridade. Deus encontrou mentira. Adão nunca assumiu que ele errou. Quando Deus pergunta: você comeu a mulher que tu me deste? Deus não perguntou quem é a tua mulher, Deus sabia. Aonde estás? Estou nu. Deus perguntou aonde você está, não como você está. Isto mostra que Adão nunca teve sinceridade. Deus sabia, sim, sabia como e aonde ele estava. Deus queria ouvir sinceridade. Deus encontrou sinceridade na boca de uma mulher estrangeira. E Deus decidiu eternizar o nome de Ruth. E quando eles chegam em Belém, ela se apaixona por um homem de nome Boaz. E você conhece a história. Se você ler a genealogia, você vai encontrar que é dessa linhagem aonde vem o nosso Redentor. Você começa a ver o benefício de servir o reino. Você começa a entender o fruto do Espírito em nossa vida. Quando decidimos abrir mão das nossas coisas para vivermos para Deus, nós começamos a viver as coisas de Deus. Quando nós fazemos para Deus aquilo que ninguém está disposto a fazer, Deus faz por nós aquilo que não fez em ninguém. Aquilo que Ele não fez em Noemi, fez em Ruth. Aquilo que ela não encontrou em Noemi, encontrou em Ruth. Deus olhou para Elimeleque, Deus encontrou para Elimeleque. E preste atenção, por norma, a história vai dizer que Boaz era parente distante de Elimeleque. E havia a lei do liviriato. Quando o irmão morre, o irmão que antecede é que tem que casar. Bagano é meu irmão amigo. Se eu casar e morrer, longe de mim, ficar com a minha esposa. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso que já não tem essa lei. Mas Elimeleque não poderia casar com Ruth, porque ele não tinha um grau de parentesco perto. Então Boaz tinha que assumir essa consequência. Boaz era um homem bem sucedido, mas quando Boaz olhou para Ruth, foi um amor à primeira vista, foi o projeto de Deus. Alguém chegou para Boaz e perguntou: tem certeza? Boaz disse: eu tenho certeza. Sei que eu não tenho um grau de parentesco tão perto, mas eu cumpro esta causa. Boaz não estava entendendo que era Deus trabalhando. Boaz, você não está comprando a causa, você está sendo inserido na causa. É por intermédio de vocês que tem que vir Obed, porque se não houver Boaz, não vai ter Obed. E se não tiver Obed, não vai ter Jessé. E se não tiver Jessé, não vai ter o homem segundo o coração de Deus. E se não tiver o homem segundo o coração de Deus, não teremos o homem mais sábio da Sagrada Escritura, que tinha privilégio de pedir ouro, que tinha privilégio de pedir prata, que tinha privilégio de pedir glória, mas ele entendeu: a glória não traz conhecimento, conhecimento é que traz glória. A glória não faz o nome, o conhecimento é que faz o nome. Salomão entendeu: eu prefiro a sabedoria do que a glória deste mundo. E quando nós vamos estudar, nós vamos ver Salomão gerar Roboão, Roboão gerar Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá Uzias, Uzias Jeconias, Jeconias Urias. E se nós formos, nós vamos caminhando, vamos ver que Uzias, depois de gerar Jeconias, vamos descer depois do exílio, vamos ter Zorobabel, vamos ter Abiúde, Eliaquim, Matã, Jacó. Graças a Deus que Mateus se ligou e vai dizer: e José, marido de Maria, e não pai de Jesus. Você já leu na genealogia?
Mateus separa José, marido de Maria. Poderia dizer pai de Jesus, se ele já vem com a genealogia. Mateus entendeu. Jesus não é um projeto humano, é um projeto divino. Eu vim pregar sobre a primícia de Deus nessa noite. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus é a primícia de Deus. Então primícia não é novidade, primícia é uma cultura. Se coloca em pé. No meu celular está marcado 8h31. Alguém consulta aí, pelo amor de Deus. Eu quero terminar antes 34, então vou terminar antes de 40. Eu vou pedir para a banda se já chegou. Glórias a Deus, prestai atenção. Deus decidiu eternizar Ruth, o nome de Ruth, quando Ruth decidiu confessar Jesus como seu Salvador. As coisas na vida de Ruth começaram a mudar quando Ruth decidiu abandonar. A Ruth não tinha como aceitar um Deus sem abrir mão dos seus deuses. E nessa noite Deus está dizendo: eu sou um Deus ciumento, não divido a minha glória com ninguém. E Deus está dizendo: se você abrir mão de algumas coisas, você não estaria perdendo, você estaria ganhando. Deus está disposto a dizer: as perdas que você terá por minha causa não será maior do que os ganhos que você terá por minha causa. Deus está dizendo: está disposto a me obedecer? Sim. Você vai pescar em toda a tua vida como você nunca pescou, quando você aprender a lançar rede debaixo do que eu falo. Deus está dizendo: se você me obedecer, ouvir atentamente a minha voz e não endurecer o seu coração. Eu tenho sempre dito assim: eu sou consequência daquilo que Deus liberou. Se tu uma bênção. Você não é consequência da maldição de alguém. Você não é consequência do que alguém disse. Nosso pastor, quando eu cheguei, ele estava dizendo a respeito de algumas pessoas que estão desempregadas, de algumas portas fechadas. Eu vim nessa noite dizendo: Belém pode faltar pão, mas sempre vai continuar a ser a casa de pão. Ah, sim, aqui pode não ter coxo andando hoje, mas não significa que não é a casa de cura. Aqui pode ter alguém que não tem uma porta aberta hoje, mas não significa que não é as casas das portas abertas. Ele vai dizer: eu sou. Jesus não está dizendo que eu estou simplesmente à porta. Ele está dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. E nessa noite o desafio que Sacaia trouxe é: renuncia os teus deuses, renuncia as tuas vontades e olhe para o Deus de Belém. Ele ainda é o provedor da casa de pão. Fecha os teus olhos. Eu terminei. Eu vou pedir para o meu pastor permitir o Bagano subir aqui. Ele vai ministrar a oração. Eu fiquei conversando com ele esses dias. Eu disse, enquanto a gente estava orando na madrugada, eu disse para ele: mano, você é meu mais velho, mas por ter mais tempo de Deus e por você, eu sou teu mano. Você vai ministrar a oração. É um jovem abençoado que Deus conectou meu espírito com ele. É um homem que não veio na minha vida por acaso. Eu nunca ouvi falar dele em Angola. Ele ouviu falar de mim, mas eu não conhecia ele. Eu conheci ele no trem por intermédio dos amigos. Mas quando nós nos conectamos, o nosso espírito testificou um ao outro. Deus nunca vai apresentar um Mefibosete na tua vida sem primeiro não apresentar um Jonathan. Deus primeiro vai te apresentar um Jonathan, depois vai te apresentar um Mefibosete. Não tenha medo de abençoar a pessoa que Deus colocar no teu caminho para você abençoar. Sempre que Deus colocar alguém no teu caminho, nunca diga que eu não tenho nada para oferecer. Se Deus colocou no teu caminho, é porque Deus viu algo em você que você pode dar para essa pessoa, que você pode abençoar por essa pessoa. Por que, Samuel? Porque a pessoa que eu abençoo hoje, a semente que eu lanço hoje, talvez não é para mim, é para minha geração. Mefibosete estava a se beneficiar de algo que ele não plantou. Ele estava a colher a benevolência do seu pai. Um dia Davi usufruiu da benevolência, da bondade de Jonathan. Agora Mefibosete está usufruindo daquilo que o seu pai plantou. Imagina se Jonathan poderia perseguir Davi. Imagina se Davi poderia escapar da mão de Jonathan. Quando Jonathan morresse, Davi poderia mandar capturar Mefibosete. Mas quando Davi chegou ao trono, a primeira coisa que Davi questionou: existe alguém da linhagem de Jonathan para que eu possa servir de benevolência? O que Davi está dizendo: dou honra quem tem honra. Se um dia me deram honra, está na vez de eu dar honra.
Existe uma esfera profética aqui no nosso meio. Existe uma esfera profética aqui no nosso meio. O Divino Espírito Santo está ministrando no meu coração nesse momento. Existe uma esfera profética no nosso meio. Deus não precisa de 12 meses para fazer para a tua vida aquilo que você vem orando há anos, há séculos. Não. Samuel, a minha causa já dura anos. A minha doença já dura anos. A minha causa já dura anos. Lázaro estava morto 4 dias. Jesus não levou 4 dias para ressuscitar Lázaro. O paralítico de Betesda estava paralítico há 38 anos. Jesus não levou 38 dias para levantar o paralítico. A mulher de fluxo de sangue há 12 anos estava com aquela enfermidade. Eu estou dizendo, quando Jesus chega, o problema não tem tempo de durabilidade. Fecha os teus olhos, o bagano vai ministrar algo de Deus para a tua vida. Mas eu quero que você conecte ao teu espírito, ao Espírito Santo. Se desprenda de algumas coisas. Não. É possível aquilo que é espiritual se materializar. As coisas já existem no Espírito. Tudo que você tem mentalizado, tem pedido a Deus, elas não vão existir. Elas já existem no Espírito. Mas para que isso se materialize, você precisa se conectar ao Deus do Espírito. Sim, as coisas já existem. A tua cura, ela já existe na dimensão espiritual. E Paulo vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte nas regiões. Filho ministro. Ruth disse a Noemi: o teu Deus será meu Deus, o teu povo será o meu povo. E aonde tu ires, eu irei. Aonde tu morreres, eu morrerei. Em outras palavras, a Ruth está querendo dizer: o teu sofrimento também será meu sofrimento. E nesta noite eu venho como servo de Deus para dizer que o teu sofrimento será o sofrimento da Delphi. As tuas lutas serão as nossas lutas. Ministros de Deus, pastores, nós estamos aqui para profetizar para a vossa vida. As vossas lutas serão a luta da Delphi. O vosso sofrimento será o sofrimento da Delphi. Nós estamos a profetizar nesta noite. É impossível conhecer o Deus de Israel enquanto estivermos agarrados ao Deus de Moabe. É impossível servir o Deus de Isaac enquanto nos mantermos agarrados ao Deus de Moabe. É impossível. Então que nesta noite nos desapegamos dos deuses de Moabe para nos agarrarmos ao Deus de Israel. Que nesta noite nós profetizamos para nossas vidas, para a minha vida, para a tua vida. Que nesta noite nos desapegamos de todas as órfãs. Que nesta noite, que este ano o Senhor possa levantar Ruths na Delphi. Que nesta noite o Senhor levanta na tua família mulheres como Ruth. Que nesta noite o Senhor levanta mulheres no teu bairro como Ruth. O Espírito Santo está ministrando no meu espírito que vai ter cura instantânea para quem quer. O Espírito Santo está ministrando o meu espírito que vai ter cura instantânea para quem crê. É só para quem crê. Nós estamos em uma esfera profética. Nós estamos em uma dimensão profética. A igreja está a viver em uma dimensão profética. A igreja está a viver em uma dimensão profética. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. A viúva em Reis, ela só sobreviveu porque ela acreditou na boca do profeta. Sim, eu estou dizendo, vai haver cura instantânea. Cedemos do tempo, está calor, sim, está calor. Mas nós nos submetemos à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo está me dizendo que vai ter cura instantânea, vai ter toque do Espírito Santo, vai ter renovo. E eu preciso, quem crê, saia do seu lugar, venha aqui em frente. Quem crê, passamos do horário, me perdoe, mas
quem crê, o Espírito Santo está a ministrar para o meu espírito, que vai haver algo instantâneo, mas é para quem crê. Crede nos profetas de Deus e tu prosperarás. Sim, a mulher, o profeta disse: faz primeiro para mim. Mas profeta, eu tenho pouco. Faz primeiro para mim e depois faz para você, para os teus filhos. A mulher simplesmente decidiu acreditar. A mulher simplesmente decidiu crer. E a Bíblia vai dizer que quando ele fez para o homem de Deus, quando ela decidiu obedecer, ela viveu o que ninguém viveu. Ela decidiu ter o que ninguém teve. A mulher, o marido estava morto e ela só tinha um vaso de azeite. E o profeta disse: vai, fecha-te entre você e o teu filho, empresta vaso. A Bíblia vai dizer que o milagre só parou quando a necessidade acabou. O milagre parou quando a necessidade parou. O azeite parou quando o vaso parou. Ou seja, Deus tem mais, nós temos menos. Samuel, a minha dor já dura muito tempo. Samuel, esse câncer já dura muito tempo. Samuel, essa asma já dura muito tempo. Eu vim dizer: o milagre de Deus é maior do que a minha e a tua necessidade. Para os que estão em frente, levantem as mãos. Para os que estão atrás, levantam a mão. E eu vou pedir um favor encarecido: ninguém fica com os olhos abertos, ninguém veja acontecer, participa. Você não veio para ver acontecer, você veio prestar o culto, você veio participar. Divino Espírito Santo, você tem a liberdade em nos tocar. Nós confessamos que o Deus do nosso pai Abraão também é o meu Deus. O Deus do nosso pai Isaac também é o meu Deus. O Deus do nosso Israel também é meu Deus. E nesse momento, Espírito Santo, eis aqui essas almas que acreditaram na tua palavra, não no que eu disse, é na tua palavra. Eles creram que o Senhor fará algo instantâneo. Eles creram que o Senhor fará algo instantâneo. Eu não conheço a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui. Se é saúde, se é mental, se é financeira, se é sentimental, rebochata. Eu não conheço, mas o Pai das luzes conhece agora, Espírito Santo. Toda depressão começa a bater em retirada agora, em nome de Jesus. Toda dor começa a bater em retirada agora, em nome de Jesus. Eu não tenho o avental de Paulo, eu não tenho a sombra de Pedro, mas eu prego o evangelho que Paulo pregou, eu prego o evangelho que Pedro pregou. É nesse nome que todo joelho se dobre, é nesse nome que toda língua confessa, que eu estou declarando em teu nome que haja cura. Que em teu nome haja cura agora, haja batismo agora, haja toque agora, haja testemunho agora. A semana de primícia termina agora, mas os testemunhos como os frutos virão, os testemunhos como fruto acontecerão. Queremos receber testemunho nesse altar. Que o Deus de Belém lembrou-se de nós, que o Deus da Delve agiu em nosso favor, que Deus da Delve agiu em nosso favor. A mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está encravado, a boca dele não está tapada. Ele ouve o teu clamor, ele ouve o teu pedido, ele ouve a tua súplica, ele ouve as tuas orações, ele ouve as tuas lágrimas. Espírito Santo, nós agradecemos por aquilo que estás a fazer. Que o teu nome seja glorificado, Jesus. Que o teu nome seja jubilado, Jesus. Que o teu nome seja reverenciado, Jesus. Que o teu nome seja eternizado, Jesus. Que o teu nome seja eternizado, Jesus. Não queremos ser uma Delve conhecido por nome de Delve, mas queremos ser conhecido a Delve do Espírito Santo, a Delve de Deus, a
Delve de Jesus. Não queremos nos contentar com 4 paredes. Nós queremos viver na Delve o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Nós queremos viver na Delve o que aconteceu, aleluia, na Rua Susa. Nós queremos viver na Delve o que os nossos irmãos batistas viveram nos Estados Unidos. Espírito Santo, não queremos te limitar. Espírito Santo, não queremos te colocar numa caixa de sapato. Espírito Santo, tu não és uma mera força. Não diminua o Espírito Santo de Deus. Ela é a terceira pessoa da Trindade. Não diminua o Espírito Santo de Deus. Ele ainda fala. Não diminua o Espírito Santo de Deus. Ele ainda ouve. Não diminua o Espírito Santo de Deus. Ele ainda se relaciona. É uma época, Jesus curou, batizou sim, mas essa é a dispensação do Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo. Até o que nós recebamos o divino Espírito do Santo de Deus. Volta ao teu lugar, aplaudindo a Jesus. E nós agradecemos a oportunidade em nome